neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Foi criado por Deus, por isso sou feliz. Como a flor do jardim também responde assim. Como os pássaros cantam, entoando amor, todo ser que respira também deve louvor. Olha, vê como é lindo o mar findo, é criação de Deus. Veja quanta beleza Deus na nobreza fez, tudo em prol dos seus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus. Como o rio que corre com destino ao mar, e o verde das matas que abrigam animais, e a pedra que é dura ajuda a construção. Fica igual como a areia, a terra e o barro na mesma função. Olha, vê como é lindo o mar infindo, é criação de Deus. Veja quanta beleza nobreza fez, tudo em prol dos seus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus.
ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Isto é o que o Senhor Jesus diz que Ele é na carta a Laodiceia, sétima carta, a igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, o princípio da criação de Deus. Porém, estas palavras não significam o que nós sempre temos pensado de acordo com o que temos ouvido. Tomando estas palavras assim como soam, elas nos dão a ideia de que Jesus foi a primeira criação de Deus, e assim dando a entender que Ele foi algo menos que a deidade ou o próprio Deus. Logo, essa primeira criação criou todo o universo e tudo o que este contém. Dá uma ideia que o Pai criou o Filho e depois o Filho criou todas as coisas. Mas isto não é certo. Vocês sabem que isto não combina com o resto da Bíblia. As palavras são: Ele é originador ou autor da criação de Deus. A Bíblia mostra que Ele é o autor da criação de Deus. Agora sabemos já, por certo, que Jesus é Deus. Note isso, Deus mesmo. Ele não é nenhuma segunda pessoa. Ele teria que ser criado, então, para isso. Ele é o Criador. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. São João capítulo 1, versículo 3. No princípio criou Deus os céus e a terra, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Êxodo capítulo 20, versículo 11. Vejamos, ouvintes, não há dúvida nenhuma de que Ele é o Criador. Ele foi o Criador de uma criação física completa. Quando Ele estava aqui na Terra, encarnado, comendo, dormindo, depois de nascer numa fétida estrebaria, crescer, chorar, depois de tudo isto, Ele demonstrou poder sobre a natureza, poder sobre o pecado, poder sobre os demônios, poder sobre as enfermidades. Toda a plenitude da divindade habitou nele corporalmente. Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Isto quer dizer, tu és meu filho amado, em quem tenho o prazer de habitar. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Então é o Criador. Ele não era nada mais nem nada menos do que o próprio Deus encarnado. Emmanuel, Deus conosco. Agora notemos, Ele foi o Criador de uma criação física completa. E tudo que é matéria, tudo que é físico, tudo que você pode ver, tudo que você pode apalpar, sentir, foi criado por Ele, por Jesus Cristo. Foi criado por Deus. Certamente nós devemos entender agora o significado deste princípio da criação de Deus em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Pois é Ele próprio, Jesus, se identificando como princípio da criação de Deus. Ao ter qualquer outra interpretação, significaria que Deus criou a Deus
Como poderia Deus ser criado quando Ele mesmo é o Criador? Quando que o Filho nasceu? Se Ele é desde antes da fundação do mundo. Ele teve uma mãe lá na eternidade? Onde está essa doutrina das três pessoas distintas dentro da Bíblia? Não cabe. Isso prova perfeitamente que Pai, Filho e Espírito Santo são apenas manifestações de Deus ao mundo, ao homem. Pai, Criador, Filho, Salvador, Espírito Santo, Consolador. Pai sobre nós, Filho conosco, Espírito Santo em nós. Há alguma heresia nisto? Onde estou fora da palavra? Como poderia Deus ser criado quando Ele mesmo é o Criador? Quando foi que o Filho nasceu? Amados, aqui está a coisa tremenda da necessidade de um profeta. Laodiceia diz que é rica. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Apocalipse 3, versículo 17. Ele está em meio da sua igreja. E enquanto ele está aqui nesta última era, Laodiceia, estamos nos referindo ao que está escrito, ele está nos revelando sua gloriosa pessoa. Ele diz de si mesmo que é o autor da criação de Deus. Esta é outra criação. Ele está se referindo a um princípio de outra criação. Não que ele tenha sido criado como Deus. Isso tem que ver diretamente com sua igreja, que é seu corpo. Então ele é o princípio dessa criação de Deus. Ele é o princípio, ele não é a criação de Deus. Ele é o princípio da criação de Deus, dessa criação de Deus, que é o seu corpo, a igreja. Essa é uma designação especial de si mesmo, pois se trata de um corpo do qual ele é a cabeça. A cabeça é o princípio ali, então. A cabeça é que rege esse corpo. Ele é o criador dessa igreja. O esposo celestial criou sua própria noiva, gerou sua própria noiva pela sua própria palavra. Como o Espírito de Deus desceu e criou na Virgem Maria as células das quais nasceu seu corpo, para ser uma manifestação humana, então se nasceu teria que ser filho. Eu quero repetir isso. Ele criou as próprias células para aquele corpo no ventre de Maria. Não era suficiente que o Espírito Santo simplesmente desse vida a uma pequena célula humana suprida por Maria. Não. Isso seria o homem pecaminoso produzindo um corpo. Isso não haveria produzido o último Adão. Mas dele foi dito: corpo me preparaste. Ali estava o corpo humano de Deus, o Emanuel, Deus conosco. Na manifestação humana ele só poderia vir como filho, porque ele teria que nascer de mulher. Isto é certo, perfeitamente correto, mas é uma manifestação de Deus. Não é um segundo Deus, não é uma segunda pessoa, mas é o próprio Deus, o Pai que está em mim é quem faz as obras. Quem vê a mim vê o Pai. Não me tendes visto, Felipe? E o Filho, o unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Eu e o Pai somos um. Se vocês são crentes, vocês crerão na palavra de Deus nesta hora e deixarão estas coisas de lado e olharão para o Pai e verão o Pai no Filho em Jesus Cristo, porque quem tem o Filho tem o Pai. Quem tem o Pai tem o Filho.
Quem tem o Filho tem o Espírito Santo, mas não tem três pessoas em si, tem um só Deus em si. Aleluia. Guardemos isto. Corpo me preparaste. Deus estava providenciando, não Maria, com nenhum concurso humano, senão apenas como uma incubadora humana. Deus pôde se servir dela e oxalá que ele pudesse se servir da igreja hoje, da mesma maneira que ele se serviu de Maria, para gerar nela, deixá-la grávida da palavra, gerar um filho nela. Então não foi Maria. Maria não tinha nada a ver com aquilo. Ela não estava orando, nem gritando, nem gesticulando para aquilo. Quando o anjo lhe apareceu, não há nenhum concurso dela senão ser uma incubadora humana. Isso é maravilhoso. Oxalá, minha irmã, meu irmão, que no seu ventre, no qual o livro, a palavra é amarga, possa estar sendo gerado Filho de Deus, ou que esse estado de gestação esteja bastante adiantado, já na hora de dar a luz a este filho. Esse filho vai aparecer logo, mas como a mulher sente dores de parto, a igreja deve estar sentindo essas dores, se é que de fato o que está nela gerado é do Espírito Santo. Não credos, não dogmas, não interpretações, por mais belas que sejam. Me sinto seguro no que falo, pois estou baseado exclusivamente no que o Espírito usa, é a palavra de Deus. Então Maria foi a incubadora humana. E ela reteve aquele menino santo e trouxe à luz. Ó igreja, se isso calhasse em você nesta hora. Era um Deus homem, era o Filho de Deus, ele era a nova criação. Homem e Deus se encontraram e se ajuntaram. Ele foi o primeiro ser desta nova criação, desse corpo do qual ele é a cabeça, a igreja. Ele encabeça essa nova raça. Quiseram fazer uma super raça no mundo, mas não conseguiram e jamais conseguirão, porque a sífilis não deixa, o pecado não deixa, a destruição não deixa, a perversão não deixa, o cigarro não deixa, o álcool não deixa. Mas ele tem encabeçado essa nova raça, uma super raça, às vezes de homens e de mulheres raquíticos, definhados, paupérrimos, esqueléticos, mas ali está uma nova raça no espírito, que diz não a Satanás e sim a Deus, que diz como Maria, cumpra em mim segundo a tua palavra. Que diz como a viúva, paupérrima e esquelética, que procede como ela, quando Elias, o profeta, bateu na sua porta, obedecer. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência. Paulo disse isso na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Oh, que nova criatura, que nova criação! Ele é o princípio dessa nova criação. Sem que ele viesse, jamais haveria essa nova criação. Jamais esse corpo teria essa cabeça. Aqui, ouvintes, nós podemos ver que, embora o homem seja a velha ordem ou criação, agora em união com Cristo, tem chegado a ser a nova criação de Deus. Necessário vos é nascer de novo,
Não é necessário você entrar numa organização religiosa. É necessário você nascer de novo numa boa organização, e melhor do que aquela não existia. Nicodemos já estava, mas no entanto precisava nascer de novo. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Onde está escrito isto? Em Efésios capítulo 2, versículo 10. Nova criatura, novo caráter. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios capítulo 4, versículo 24. Notemos, amados, que esta nova criação não é a criação velha, reformada, reformar sistemas humanos. Se assim fosse, então não se poderia dizer que é nova criação. Nunca, nunca. É exatamente o que diz ser nova criação. É outra criação, distinta da velha. Nasceu de novo. Deus precisa te criar na palavra, te alimentar na palavra, te dar crescimento na palavra, te nutrir na palavra, te instruir na palavra, te vestir na palavra. Você precisa olhar de acordo com a palavra, pensar de acordo com a palavra, porque somente através desta palavra Ele forma essa nova criação. E somente essa nova criação pode esperar pelo milênio. Porque antes de ocupar a terra agora, pura, purificada, Ele purifica o seu povo. Ele prepara a sua noiva para habitar nessa terra. Logo Ele virá fazer uma nova criação material, física. O mundo será novamente o Éden, sem nenhum espinho, sem nenhum cardo, sem nenhum pecado, sem nenhuma prostituição, sem nenhum cigarro aceso ali entre os dedos de uma mulher, com unhas pintadas, sem nenhum cigarro ali entre os dedos de um homem, sem nenhum cachimbo de lado, um homem soltando fumaça como se fosse um chaminé. Não! E demais coisas piores ainda, sem nenhuma religião organizada por homens, porque o grande templo é Ele próprio. Oh, isso é o milênio! Isso é o milênio! Deixemos que a palavra nos gere de novo. Sejamos gerados pela palavra de Deus. Vamos nascer de novo pela mensagem que Ele tem nos enviado nesta era, que é esta que você está ouvindo. Deus os abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje te impedem ver, se o saber da ciência quer tua visão cegar, se é tão forte o querer que te impede de enxergar. Nascer revela
deixes esquecer do teu amor, Jesus, antes que eu possa engrandecer, leva-me até a cruz. Quero estar pronto a caminhar para chegar à tua cruz. Guia meus passos em tua luz, ao Calvário me conduz. Quero estar pronto a carregar a minha cruz, Senhor. Meu cálice quero esvaziar pela gratidão e amor. Quero estar pronto a caminhar para chegar à tua cruz. Guia meus passos em tua luz, ao Calvário me conduz. Ao Calvário